Olá, amores, tudo bem? Como vocês estão? Bom, chegamos agora ao a nossa última videoaula de nivelamento, né? O nosso último conteúdo aí em relação ao que nós vimos no ano passado, e esse conteúdo é pronome. Bom, pronome também é uma classe de palavra que se flexiona. Nesse caso, ela vai se flexionar em pessoa e número, tá? Então, é muito simples e nós vamos finalizar com ela. Vamos lá? Bom, vamos lá então, meus amores. Pronome, então, é a palavra variável em gênero, número e pessoa que representa ou acompanha o substantivo. Como eu falei para vocês, o pronome é uma classe de palavra que se flexiona também. Quando eu comecei a falar, eu esqueci até de falar que ela se flexiona em gênero também, óbvio, masculino e feminino. Pessoa, aí a gente vai conhecer as pessoas aqui do discurso, né? Número, plural e singular, ok? Bom, o detalhe está aqui. Ela vai representar ou acompanhar um substantivo. Então, a função de um pronome, como o nome já diz, pronome, o pronome ele vai estar ligado a um nome. De que maneira? Ou ele substitui, ou ele acompanha um nome. Que nome é esse? Um substantivo, tá? Toda vez que um pronome acompanhar um substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Quando ele substituir o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. E eu coloquei isso aqui, né? Então, ele vai ser uma palavra variável em gênero, número e pessoa, que representa ou acompanha o substantivo, como eu acabei de falar, indicando-o como pessoa do discurso. Ali a gente vai saber se trata da primeira pessoa, segunda pessoa, do plural, do singular, enfim. O pronome pode representar, ele é um pronome substantivo, representar um substantivo, ou determinar um substantivo, quando ele é chamado de pronome adjetivo. Eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. Ele é feliz. Nesse caso aqui, o ele está fazendo as vezes de um substantivo, ou seja, ele está ali no lugar de um substantivo. Então, nesse caso, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Se você observar, ele não está ao lado de nenhum substantivo. É como se ali ele fosse. Então, ele representa um substantivo aqui. Por isso, ele é chamado de pronome substantivo, independentemente da classificação dele. Só pelo fato de ele ali funcionar como substantivo, porque ele não está ao lado de nenhum outro substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Ah, professora, mas isso não é um pronome reto? Não importa a classificação, tá? A partir do momento em que ele representa um substantivo, porque ele não está ao lado de nenhum outro, ele é chamado de pronome substantivo. Agora, olhem a diferença. Esta casa é antiga. Eu tenho aqui o substantivo casa. Então, esse pronome, ele não está representando um substantivo aqui. Aqui ele está acompanhando um substantivo. Então, se ele acompanha um substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Professora, mas isso aqui é um pronome demonstrativo, acabei de falar. Não importa a classificação do pronome, tá? Nesse caso, ele vai pertencer a essas duas categorias. Se ele representa, ele é pronome substantivo. Se ele acompanha, ele é pronome adjetivo, independentemente da sua classificação. Ele pode ser um pronome pessoal, ele pode ser um pronome demonstrativo, não tem problema. Então, vai depender do papel que ele exerce dentro da oração, ok? Vamos lá, seguindo. Beleza, agora sim, classificação dos pronomes, tá? Os pronomes, na verdade, eles se classificam, eles são divididos em categorias de acordo com a função, com o papel, na verdade, que eles vão exercer dentro daquela oração. Bom, primeiro grupo ali, pronomes chamados de pessoais, tá? O que seriam pronomes pessoais? O nome já me remete a alguma coisa, pessoa, né? Bom, são aqueles que servem para substituir as pessoas do discurso. Ou seja, quem está falando, de quem eu falo, com quem eu falo, enfim. Os pronomes pessoais podem ser retos, oblíquos ou de tratamentos. Então, pronomes pessoais são aqueles que, na verdade, substituem as pessoas do discurso, com quem eu falo, para quem eu falo ou de quem eu falo. E aí, na verdade, são três. Quais são eles? Retos, oblíquos e de tratamento. Beleza. Pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? A gente aprende sempre isso, até decora, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. São os comuns, os conhecidos ali são eles, né? Esses são chamados de pessoais do caso reto. Beleza. Definição aqui. Os pronomes pessoais do caso reto devem ser empregados na função sintática de sujeito. Para tudo e olha para cá, tá? Na verdade, para um pronome pessoal ser considerado, ser classificado como pronome pessoal reto, ele tem de exercer a função de sujeito. Caso contrário,
ele pode ser oblíquo, se ele não exercer a função de sujeito. Professor, eu nunca aprendi isso. Então prestem só atenção, tá? Olha o exemplo que eu dei aqui. Ele chegou atrasado. O ele aqui faz o papel de sujeito da oração. Por quê? Quem chegou atrasado? Ele. Então ele é sujeito. O ele tá nesse grupinho aqui, ó, que eu digo que na verdade são os pronomes pessoais retos, mas só tenho essa certeza porque eu verifico que nessa oração ele exerce a função de sujeito, então ele é reto, tá? Aí eu botei um OBS aqui. Professora, mas isso pode acontecer de maneira diferente? Um desses pronomes podem funcionar, qualquer um deles pode funcionar como, não como sujeito da oração, enfim, pode não ser reto? Sim, prestem atenção, só existem 2 pronomes na língua portuguesa desse grupo aqui que sempre serão retos, sempre, nunca serão oblíquos. Eu e tu. O que eu tô querendo dizer para vocês? Desse grupo de pronomes aqui, que nós conhecemos como pessoais do caso reto, eles só serão pessoais do caso reto se exercerem a função de sujeito. Se eles não exercerem a função de sujeito, eles são chamados de oblíquos. E aí eu dei o exemplo, ele chegou atrasado, ele é o sujeito. Então ali esse ele, que faz parte desse grupo, é reto. Show de bola. Aí eu botei o OBS. Os pronomes eu e tu. Eu e tu, ó, pertencem a esse grupo aqui, conhecido, né, como do grupo de pessoais do caso reto. São os únicos que sempre irão exercer a função de sujeito. Então, olha só, os pronomes eu e tu nunca deixarão de ser retos. Quando eles aparecerem numa oração, vocês podem classificá-los como pessoais do caso reto. Por quê? Porque eles nunca vão aparecer na oração se não exercerem a função de sujeito. Nunca. Se eles estiverem numa oração, dentro da sintaxe, eles serão sempre sujeitos, sempre. Por isso, eles nunca deixarão de ser retos. E aí eu continuo. Os outros, no caso aqui, ele, nós, vós e eles, podem exercer a função de sujeito, como aconteceu aqui, ou de complemento. Então vamos lá, botei 2 exemplos. Eu falei a verdade. O eu, onde ele aparecer, ele sempre será reto. Automaticamente ele sempre vai exercer a função de sujeito. Show! O tu, a mesma coisa, tá? Agora, olha para outra frase. Eles gostavam de nós. Show! O nós aqui, prestem atenção, não é o sujeito da oração. Quem gostava de nós? Eles. O eles é o sujeito. O nós aqui é o complemento do verbo gostar. Nesse caso, o nós, mesmo estando nesse grupo de pessoais do caso reto, como aqui ele não é sujeito da oração, ele é complemento do verbo, ele é um objeto indireto, tá? Vamos pensar agora devagar, né? Ele é complemento do verbo, ele não é sujeito. Então, prestem atenção, aqui, nessa oração, ele não é reto, ele passa a ser oblíquo. Professora, eu nunca vi isso. Pois é. Se um pronome, né, tirando aí o eu e o tu, se o ele, o nós, o vós ou eles não estiver exercendo a função de sujeito, ele não é reto, ele é oblíquo. Agora, olha o detalhe. Nessa mesma oração, eu comecei com eles. O eles aqui não é o sujeito, então o eles aqui é, no caso, reto. Mas eu poderia ter uma outra situação em que o eles não é pronome pessoal reto? Poderia, se ele for complemento de um verbo. Um exemplo, né? Nós gostamos deles. Deles, de mais eles. Aí ele passa a ser oblíquo, porque ele é complemento do verbo. Então, toda vez que um desses pronomes aqui não exercer a função de sujeito, tirando o eu e tu, que sempre vão exercer essa função, o eu e o tu são os únicos que sempre serão retos. Os outros, dependendo da função que eles exercerem, se eles forem sujeito na oração, eles serão retos. Se eles forem complemento de um verbo, tipo, né? Eles gostavam de nós, o nós aqui está completando o verbo. Então, eles passam a ser oblíquos. Resumindo, assumiu a função de sujeito, é reto. Assumiu a função de complemento do verbo, é oblíquo. Esse papel só não vai poder ser diferente com o eu e o tu. São os únicos que sempre serão retos, independentemente de qualquer coisa. Eles sempre vão ser retos, porque eles não podem aparecer se não exercerem a função de sujeito. Professora, se eles forem complemento de um verbo, eles não aparecem? Não. Aí aparecem as formas mim e ti, no lugar de eu e tu. Tá? Por isso, muito cuidado, é muito errado quando a gente fala assim, ó, não há nada entre eu e você, tá errado.
Eu não posso usar o eu ali porque ele não exerce a função de sujeito, ele não pode aparecer ali. Se ele só vai aparecer numa frase na função de sujeito e ali ele não é sujeito, então ele está errado. Então o certo seria: não existe nada, não há nada, né, entre mim e você, entre você e mim, tá? Não há mais nada entre ela e mim, entre mim e ela, entre mim e ele. Por que eu não posso usar o eu? Acabei de falar, o eu só pode ser utilizado na função de sujeito da oração. Ele jamais vai admitir uma preposição na frente dele, nem o eu, nem o tu. Nesse caso, nós usamos mim e ti. Tá claro para vocês? Vamos lá, seguindo. Próximo item aí. Beleza. Pronomes pessoais oblíquos. Claro que a gente já conhece, né? Quando nós estudamos lá no fundamental, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, que na verdade são os pronomes que atuam como complementos. Eles nunca vão exercer a função, quer dizer, nunca não, tá? Há situações aí em que isso vai acontecer, a gente vai ver isso em exercício, eu vou comentar isso melhor com vocês. Mas assim, falando de uma maneira geral, eles aparecem na função de complemento, tá? Então esses pronomes aqui, geralmente, eles são complementos, por isso eles recebem a classificação de oblíquo. O pronome oblíquo, ele nunca exerce o papel de sujeito de uma oração, ele sempre vai ser complemento, tá? Nós vamos ver que há situações em que alguns casos, né, a gente vai utilizar, principalmente o me, ele vai aparecer em algumas situações exercendo a função de sujeito de uma outra oração, mas são casos bem à parte, depois a gente vai comentar. Mas de qualquer jeito, esses pronomes aqui, quando eles aparecem na função de complemento, geralmente, e aí por isso, se eles forem complementos, óbvio, eles são chamados de oblíquos. Então, um exemplo aqui, diga-me a verdade. Quando eu digo diga-me a verdade, diga a mim a verdade. Quem diz alguma coisa a alguém. Eu tenho um verbo aqui que pede dois complementos. A gente chama de objeto direto e objeto indireto. Quando eu digo diga a verdade é o primeiro complemento desse verbo. O me aqui, ele está exercendo a função de a mim. Diga a verdade a mim. Então, nesse caso, ele seria o segundo complemento precedido de preposição que a gente chama de objeto indireto. De qualquer jeito, ele não está exercendo a função de sujeito, e sim de complemento do verbo dizer. Por esse motivo, ele é chamado de oblíquo. Tudo bem até aí, queridos? Bom, seguindo, observação. Os pronomes oblíquos lhe ou lhes, né, a forma plural, sempre serão complementos de verbos transitivos indiretos. Para eu usar o lhe ou lhes, o meu verbo tem que exigir a preposição a. Eu não posso usar o lhe de qualquer jeito, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Tá? Eu já vi pessoas falando assim, eu lhe vi ontem, eu lhe vi na festa. Por que tá errado? Às vezes, as pessoas às vezes querem falar de uma maneira bonita, né? E acabam errando. Por que tá errado? O verbo ver, ele não tem preposição. Quem vê, vê alguma coisa ou alguém. Então, nesse caso, eu não posso usar a forma lhe, porque o lhe ele só pode ser utilizado com a preposição a, tá? Como aconteceu aqui, ó, obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. No caso, pedir, a mesma coisa. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, eu posso usar o lhe na substituição ali de um nome sem problema algum. Lembrando que o lhe só pode ser utilizado diante de um verbo que exija a preposição a, tá? Caso contrário, eu vou usar as outras formas oblíquas, né? Me, te, enfim, o, a, que representam a terceira pessoa ali. Agora, nunca o lhe. O lhe só pode ser utilizado diante de um verbo que exija a preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem diz alguma coisa a alguém. Então, aqui eu poderia usar o lhe, tá? Não foi usado o lhe porque deu-se preferência à primeira pessoa. Mas se eu representar a terceira pessoa ali, eu poderia usar o lhe deveria usar o lhe sem problema algum, porque o verbo dizer pede como segundo complemento, um complemento com preposição a. O lhe só pode estar ligado na função de complemento de verbo a um verbo que tem a preposição a. Outro detalhe, nunca, jamais utilize o lhe se não for para se referir a pessoa. O lhe, ele é um pronome que só pode substituir pessoa. Ele equivale a ele ou a ela. Ele não pode ser utilizado na substituição de coisa. Por exemplo, se eu disser assim, ó,
ele obedece à lei. Se eu quiser substituir a palavra lei por um pronome, porque o pronome ele pode substituir, eu não posso usar o lhe. Mas, professora, você não falou agora que o verbo obedecer pede a preposição a? Sim, só que lei não é pessoa. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu utilizo a outra forma dele. Qual é a outra forma? Ao invés de dizer, não eu obedeço a lei, eu obedeço-lhe, tá errado? Eu vou dizer, eu obedeço a ela. Essa referência é a lei, tá? Então, quando eu tiver uma palavra que não representar pessoa, mesmo que o meu verbo exija a preposição a, eu não posso utilizar o pronome lhe. Eu vou utilizar as formas a ele ou a ela, a eles, a elas, mas não o lhe. O lhe só pode substituir pessoa e só pode estar ligado a um verbo que existe a preposição a. Só um detalhe, quando vocês entrarem em sintaxe, vocês vão verificar que o lhe, dentro da sintaxe, ele também tem outra função. Ele pode, na verdade, substituir um pronome possessivo. Ele pode ser um adjunto adnominal, mas isso é papo lá pra frente, tá? Quando eu digo assim, ó, beijou-lhe a face, é o mesmo se eu disser beijou a sua face. Então, há situações em que o lhe, ele não vai ser complemento de verbo, ele vai ser um adjunto adnominal, ele vai fazer o papel ali de um pronome possessivo. E pronomes possessivos na sintaxe, na verdade, são adjuntos adnominais. Mas isso é outro papo, mais lá pra frente, quando entrarmos em sintaxe. Vamos lá, seguindo. Bom, pronomes pessoais de tratamento. São 3 tipos de pronomes pessoais, falei para vocês agora. Os pessoais do caso reto, que sempre vão exercer a função de sujeito, né? Se algum deles ali não estiver exercendo a função de sujeito, tirando eu e o tu, que sempre serão sujeitos, sempre serão retos. Fora isso, os outros podem ser retos ou oblíquos, né? Nós, ele, eles, né? Vós podem ser retos ou oblíquos, falamos disso agora. Ah, professora, eu nunca vi isso, mas tá? Nós temos as formas oblíquas, que sempre vão exercer a função de complemento de verbo, né? Apesar de que tem algumas formas que, entre aspas, seriam oblíquas, mas que podem, numa outra situação, funcionar como retos, exercendo a função de sujeito de uma segunda oração. A gente vai ver isso depois com calma, tá? Não é muito comum, mas acontece. E terceiro item, que são os pronomes pessoais de tratamento. Aqui não tem muito o que falar, tá? Qual é a função deles? Eles são utilizados como forma de tratamento respeitoso. Bom, tem alguns aqui que eu coloquei para vocês que, na verdade, são muito importantes e são necessários para que você saiba quando utilizar. Então, aqui eu coloquei para vocês o você, né? Vocês. Detalhe para esse você. O você, na verdade, é um pronome que é chamado de tratamento, porque antigamente ele era vossa mercê, que era uma forma popular de tratamento, tá? Não tão respeitosa. E aí, vossa mercê virou vós mercê, né? Popularmente falando. Para até chegar ao você, ele perdeu essa função de ser 2 palavras e houve ali uma chamada aglutinação. Os elementos se fundiram e transformaram vossa mercê, que a gente vê às vezes até em novela antiga, né? Vós mercê, aí alguns escravos, vós suncê, né? Enfim, ele perdeu essa função de 2 palavras, né? E houve ali um processo chamado de aglutinação. Os elementos se fundiram e vossa mercê se transformou em você, tá? Então ele, na verdade, é uma forma de tratamento que você utiliza com pessoas mais íntimas, onde não há necessidade de formalidade, tá? Só para vocês entenderem por que ele é chamado de tratamento, porque antigamente ele era vossa mercê. Pegou-se um pedaço do primeiro elemento e o último elemento aqui da segunda palavra para virar você. Houve ali uma aglutinação, uma junção de elementos, uma fusão de elementos ali com algumas perdas. Beleza, senhor e senhora, tratamento respeitoso ou de quem exigimos respeito também, né? Vossa senhoria, que nós usamos, isso aqui é interessante para oficiais até a patente de coronel ou funcionários graduados, tá? Vossa excelência, a autoridade de uma forma geral, altas autoridades ali, e às vezes você pode não saber o cargo, mas você sabe que é uma autoridade que exerce um cargo, uma função elevada, você chama de vossa excelência. Você vê isso às vezes até de maneira irônica, né?
quando você tem ali deputados discutindo entre si, às vezes um projeto, uma situação dentro da Câmara, você vê muito ali, né, Vossa Excelência, né? Às vezes se usa até de uma forma muito pejorativa quando está se discutindo, mas é uma forma respeitosa realmente que deve ser utilizada para altas autoridades de uma forma geral. Vossa Eminência para cardeais, Vossa Alteza para príncipes e duques. Detalhe só aqui, só prestem atenção. E Vossa Majestade para reis e imperadores. Olha só, patente mais alta ali, né? A questão é a seguinte, cuidado. Eu uso Vossa Majestade, Vossa Alteza, né? Vossa Excelência. Essa forma de tratamento vossa, você usa quando você está falando diretamente com a pessoa. Então, se eu estiver falando com a pessoa diretamente, Vossa Alteza deseja alguma coisa, tá? E o verbo fica na terceira pessoa, tá, gente? Vossa Alteza deseja alguma coisa. Beleza. Se eu estiver fazendo uma referência àquela pessoa que não está ali, mas que merece um tratamento respeitoso, ao invés de falar Vossa Alteza deseja alguma coisa, eu estou falando diretamente com a pessoa ali, né? No caso com o príncipe ou com o duque, enfim. Se eu estiver fazendo referência àquele príncipe ou àquele duque, àquela duquesa, eu vou dizer Sua Alteza deseja alguma coisa. Será que Sua Alteza deseja alguma coisa? Aí eu estou falando com uma outra pessoa sobre essas pessoas de tratamento respeitoso. Falou diretamente é vossa. Falou sobre é sua. Então, Sua Alteza deve estar precisando da minha ajuda. Eu não estou falando com a pessoa. Vossa Alteza deseja a minha ajuda? Aí eu já estou falando com a pessoa diretamente. Essa mesma forma, tá? De quando você fala com a pessoa e fala dela, você vai usar para todos esses pronomes de tratamento aqui que tem o vossa. Então, falou diretamente é vossa, falou sobre a pessoa é sua. Então, Sua Alteza, Sua Majestade deve estar chegando, né? Sua Reverendíssima, Sua Santidade, o Papa, né? Geralmente você vê até muito em reportagem, Sua Santidade, o Papa fez um pronunciamento hoje. Por que Sua Santidade e não Vossa Santidade? Porque está se falando dele. Agora, se eu estiver ali diante do Papa, eu vou me dirigir a ele como Vossa Santidade, por favor, me dê a bênção. Enfim, então falou diretamente vossa, falou sobre sua. Tá? Então, Vossa Majestade, reis e imperadores, Vossa Reverendíssima, sacerdotes de uma forma geral, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, isso aqui é importante saber, vai se dirigir a um reitor na universidade, tá? Você deve usar essa forma de tratamento. É interessante porque você quase não vê, mas é a forma correta para se dirigir a reitores, né? Os diretores de universidades, os responsáveis por manter a universidade, por dirigir, coordenar, né? Gerenciar uma universidade, ok? Vamos lá, seguindo então. Beleza, pronomes possessivos. Como o nome já diz, são aqueles que dão a ideia de posse em relação às pessoas do discurso. Às vezes os pronomes possessivos não exprimem necessariamente a ideia de posse, mas sim de afetividade, respeito, enfim, ou até sentido pejorativo ou depreciativo. Queridos, o nome disso é semântica. O mais importante aqui nesse caso é saber que nem sempre as formas chamadas de possessivas indicarão posse. Elas podem trazer para mim um sentido de afetividade, né? Carinho, respeito também, dependendo do contexto. Então, nem sempre o meu, o sua, o nossa, o minha serão pronomes possessivos. Eles podem também indicar semanticamente outros valores. Então, eu dei um exemplo aqui. Minha senhora, sente-se aqui. Quando eu digo minha senhora, não quer dizer que aquela pessoa me pertença, mas é uma forma carinhosa e respeitosa de tratar alguém. Então, minha senhora, sente aqui. Meu caro aluno, diga a sua dúvida. Então, ali no caso, eu estou falando de uma maneira carinhosa, de uma forma respeitosa, tá? Isso é muito comum, ok? Então, dependendo do contexto, o pronome possessivo ele pode exercer outros valores semânticos e não o de posse necessariamente. Seguindo aí, pronomes demonstrativos. Queridos, são aqueles que situam os seres em relação ao tempo e ao espaço. Eu vou usar o pronome demonstrativo. São vários, tá? E aí eu coloquei aqui o seguinte, são eles este ou esse, isto ou isso, eu não coloquei aqui a variante, mas botei um etc, né? Aquele, aquilo, tá? São os pronomes considerados ali, aquela, enfim. São os considerados demonstrativos. Como eu falei, eles situam os seres em relação ao tempo e ao espaço.
onde eles estão, né? Quando a situação aconteceu, onde estão aqueles seres ali, enfim. E aí eu botei o exemplo. Este livro aqui é uma biografia. Muita atenção e prestem bastante atenção aqui, porque como o papel do pronome demonstrativo é situar o ser em relação ao tempo e ao espaço, em alguns casos vocês vão perceber que nem sempre eu posso usar quando eu quero o esse no lugar do este, enfim, a meu critério. Na fala popular, no dia a dia, é muito comum, você não vai ficar se policiando, isso até eu, qualquer um, né? E esse menino ou este menino chegou, meu Deus, como é que eu falo? É este ou é esse? Então, na fala, né, no dia a dia, na linguagem popular, é comum você trocar o este por esse, esta por essa e vice-versa. Tá? O aquele e aquela que geralmente a gente não troca porque dá ideia de distanciamento maior, né? Agora o esse e o este a gente confunde bastante. Tudo bem, a questão toda é que quando a gente vai escrever, a gente tem que ter essa cautela, tá? Olha aí, essa cautela, né? A questão é a seguinte, eu uso este, esta, deste, desta, que são as formas com preposição ali, nesta, né? Neste, nisto, disto. O ST, né? A gente vai usar quando a ideia for de proximidade de quem fala, tá? Olha aqui, este livro aqui é uma biografia. Quando eu uso este livro aqui, dá a entender, por causa do aqui, que o livro está próximo de quem fala. Por isso utilizou-se a forma este, tá? Vamos supor que o livro estivesse mais distante ou com alguém que está distante de você, tá? Você pode usar, deve usar o esse. Então seria esse livro está aí. Olha aí como é que o aí dá a ideia de uma distância maior. E se fosse uma distância muito grande, aquele livro está lá. Ou está com ela, tá? Quando você tem a ideia da proximidade, este, esta, neste, nesta, disto, é o ST. Um pouco distante, esse, essa, isso. Muito distante, aquele, aquela, aquilo e por aí vai. Tranquilo até aí, queridos? Tudo bem? Observação 3, eu venho fazendo algumas observações aqui, lembrando que isso tudo é revisão e a gente vai melhorar isso aí em exercícios, tá? Seja na plataforma ou em sala. As formas o, a, os, as, que são consideradas formas oblíquas, nós vimos lá, né? Um exemplo, comprei o carro, comprei o, tá? Eu tô usando o ali para substituir a palavra carro. Eu chamo isso de forma oblíqua, ele está usando a substituição ali, está funcionando como complemento de um verbo, substituindo um nome. Beleza. Serão pronomes demonstrativos quando puderem ser substituídos por aquele, aquela, aquilo. Exemplo, achei o que procuras. Quando eu consigo entender que o meu o, a, os, as estão substituindo aquele, aquela, aquilo, eles são chamados de demonstrativo. Professora, eu não entendi nesse exemplo aí. Eu vou dar um outro exemplo. Alguém chega pra mim e fala assim, quem é a sua irmã? Aí vamos supor que minha irmã esteja chegando. Eu falo assim, é a que acabou de chegar. É a que acabou de chegar. Esse a, na verdade, ele tá funcionando como aquela. É aquela que acabou de chegar. Toda vez que eu perceber que eu usei o a, o, né, para me referir a alguém ou alguma coisa, né, e que eu posso substituir por aquele, aquela, aquilo, né, eu chamo o, a, os, as de pronomes demonstrativos. É fácil, professora, eu não vou confundir, não, porque se eles forem demonstrativos, você vai conseguir fazer a troca. Se não forem, você não consegue trocar, tá? Então, quem é o seu irmão? Ah, é o que acabou de chegar, ou seja, é aquele que acabou de chegar. Me presta sua caneta, qual? A que está aí perto. A que está aí perto, ou seja, aquela, né? Esta que está aí perto. Fiz a referência, entendi que eu posso fazer a troca por um demonstrativo, ou a, os, as serão pronomes demonstrativos, ok? Vamos lá, seguindo. Bom, queridos, partimos agora para a colocação pronominal, mas antes de falarmos da colocação pronominal, deixa eu fazer um comentário com vocês. Faltaram algumas classificações de pronomes aqui, mais precisamente 3. Quais são elas? Quais são as classificações? Faltou colocar aqui pronome indefinido, faltou colocar pronome relativo e pronome interrogativo. Por que eu não coloquei aqui? Como é uma revisão, eu estou chamando aquilo que é mais importante, que pode gerar um pouquinho de dúvida. Essa parte do pronome pessoal reto, oblíquo, isso aí gera um pouquinho de dúvida, o uso do lhe, né? Isso tudo aí é um pouquinho mais perigoso.
Quando se fala de pronome indefinido, como o nome já diz, a gente tem lá aquelas formas. Algum, nenhum, alguém, ninguém, né? Qualquer, que são formas que, na verdade, eu vou utilizar para generalizar. Então, quando eu digo, né, todos chegaram, eu não estou especificando. Então, todos, algum, nenhum, alguém, ninguém, qualquer, quaisquer, que é o plural de qualquer, é a única palavra na língua portuguesa que você faz o plural no meio, né? Então, o plural de qualquer é quaisquer. Quaisquer dúvidas, ou seja, as dúvidas que vocês possam ter, né? Quaisquer dúvidas é só me perguntar. Então, na verdade, esses pronomes são chamados de indefinidos porque eles generalizam. Então, não coloquei aqui, a gente vai exercitar, tá? Mas não tem tanto mistério. Pronomes relativos, que, quem, qual, né? Que fazem cujo, cuja, fazem referência a alguma coisa que já apareceu na sua oração. Por isso eles são chamados de relativos, eles fazem uma relação, eles têm uma relação com termos que estão ali na oração. E aí só cuidado com cujo, tá? O cujo ele aceita flexão, né, de masculino, feminino, plural e singular. Cujo, cuja, cujos, cujas. E cuidado que não se usa artigo depois, cujo, o, cuja, a. O cujo, na verdade, ele é um pronome relativo que ele vem para estabelecer, na maioria das vezes, a ideia de posse, tá? Então eu digo assim, meu irmão, cujo pai é meu padrasto, né? Meu irmão, cujo pai é meu padrasto, ou seja, o pai do meu irmão. Então, na verdade, estou dizendo ali que esse irmão é meu por parte apenas de mãe. Então, eu estou usando ali a ideia da posse. O cujo, ele vem para trazer, geralmente, a ideia de posse. Não se usa o artigo depois. Cujo o pai, cuja a mãe. Não. Como ele já se flexiona, não se usa artigo. E pronomes interrogativos, que são os pronomes que, quem, geralmente são os relativos que aparecem em frases interrogativas. Tá? O onde também, né? Onde você está? Né? Quem está falando? Então, esses eu não achei necessidade de colocar aqui nessa revisão, mas nós vamos ver em exercício, ok? Beleza, então, colocação pronominal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre próclise, mesóclise e ênclise. O que é isso, né? Que nomes estranhos, exóticos. Na verdade, aqui são nomes que marcam para mim qual é a posição do pronome em relação ao verbo dentro de uma oração. Se ele vem antes, se ele está no meio ou se ele vem depois, tá? Vamos ver aqui, então, trata-se da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos numa frase. Essa colocação pode acontecer da seguinte forma. Beleza, isso em relação ao verbo, em que lugar ele está. Eu chamo de próclise quando eu tenho um pronome antes do meu verbo. Professor, então eu escolho. Uma coisa que vocês têm que pegar e nunca mais esquecer. Jamais comecem uma oração, uma frase com um pronome oblíquo. Então é errado eu chegar aqui e falar assim, ó, me empresta a sua borracha. No dia a dia nós falamos, porque fica até estranho, empreste minha borracha, por favor. As pessoas vão olhar para você e vão pensar que você está tirando onda ali, né? Então empreste-me, por favor. Então na linguagem falada, me empresta, me dá, me faz um favor, né? São formas muito comuns, mas nós não podemos começar oração, frase com pronome oblíquo. E para isso a gente tem que entender o que é próclise, mesóclise e ênclise, né? Como é que eu utilizo então? A próclise é quando o pronome ele aparece antes do verbo. Não estou falando no início de uma oração não, tá? Antes do verbo. Então eu coloquei aqui um exemplo. Não me deixe aqui. Para eu usar a próclise, geralmente eu tenho que ter uma palavra chamada de atrativa. O que é isso? O que são palavras atrativas? Geralmente são advérbios, pronomes indefinidos, palavras que indiquem negação, tá? Ou não aqui, não, nenhum, algum, tá? Eu chego aqui e falo assim, ó, alguém me diz o que está acontecendo? Então esse alguém me diz, né? Nesse caso aí, esse me, ele veio para frente do verbo, porque eu tenho alguém, que é um pronome indefinido. Então, diante de pronomes indefinidos, palavras indefinidas ou palavras negativas, advérbios, vai ocorrer a chamada próclise. O pronome ele se atrai por essas palavras e ele vem para frente do verbo, tá? Então, a próclise geralmente você vai utilizar diante de palavras atrativas. Quando você tem numa oração palavras negativas, pronomes indefinidos, palavras indefinidas, genéricas, né? Geralmente são os pronomes indefinidos aí.
ou então advérbios. Aí você chama o pronome para antes do verbo. O verbo tá aqui, o pronome vem na frente dele por causa do não, que é uma chamada palavra atrativa. Beleza, mesóclise. Meso, em grego, significa meio, tá? Então, é quando o pronome aparece no meio do verbo. São as formas que a gente quase não vê, mas são corretíssimas. E elas só vão acontecer quando os verbos estiverem no futuro. Seja futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Não importa, é futuro, eu uso a mesóclise. Eu não posso usar mesóclise com outro tempo verbal. Eu só uso quando os verbos estão no futuro. E aí a colocação fica meio exótica, né? Amá-lo-ei para sempre. Eu não poderia dizer eu o amarei para sempre. Não é uma forma correta. Como eu tenho futuro, eu não posso usar a forma eu o amarei, né? Ah, mas ali usa um oblíquo, professora, não tá certo isso, que amarei ele tá errado, né? Tudo bem, mas eu o amarei tá errado, tá? Porque se o verbo está no futuro, o correto é usar a mesóclise. Amá-lo-ei, né? É como se você pegasse o verbo, cortasse, jogasse o pronome aqui no meio e continuasse o pronome no final. Forma exótica, estranha, mas correta. Volto a falar, só vamos utilizar com verbos no futuro. E quando eu quero substituir o meu pronome, né, o meu substantivo por um pronome. Aí usa-se a mesóclise. Por fim, ênclise, né? A próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, ênclise, pronome no final do verbo. É a forma mais utilizada. É essa forma que você vai utilizar quando você estiver começando uma oração. Estou começando uma oração com um verbo, tenho que usar um pronome, esse pronome nunca pode começar a oração. Então ele vem depois. Diga-lhe a verdade. Por que você usou o lhe aqui, professora? Quem diz alguma coisa a alguém. O lhe sempre vai estar ligado a um verbo que tem a preposição a. Por que eu não posso dizer lhe diga a verdade? Eu não posso começar uma frase, uma oração com pronome oblíquo. Então, como isso aqui está iniciando, né, um período, eu faço o quê? Eu uso a chamada ênclise. O meu pronome vai para depois do verbo, ok? Sempre que eu iniciar uma oração, eu não posso jamais iniciar a oração com pronomes oblíquos. Eles vão para depois do verbo. Vamos lá, finalizando aí. Beleza, observações finais. Queridos, atenção, estamos acabando aqui, mas isso aqui é muito importante. As referências textuais feitas por meio de pronomes podem ser anafóricas ou catafóricas. Professora, não entendi. O que é isso? Queridos, toda vez que um pronome faz referência, lembra que eu falei para vocês? O pronome ou ele vai substituir ou ele vai acompanhar um nome. Se for um pronome demonstrativo, ele vem para situar os seres em relação ao tempo e ao espaço. Mas eles também podem fazer referência a algo que já foi dito. O papel do pronome relativo é esse, né? É se relacionar com termos que já existem na oração. No caso aqui, a gente vai entender como relação anafórica ou catafórica o papel do meu pronome, que geralmente, ele é demonstrativo, mas pode acontecer também com outras formas, tá? Quando ele faz referência a algo que já foi dito ou que vai ser dito. Isso é muito importante. E aí eu botei o exemplo aqui. A vitória pode ser certa, mas sem esforço, isso torna-se impossível. Sobre o que eu estou falando? Esse isso aqui está fazendo referência a algo que eu já disse, né? O que na verdade aqui, qual é a referência feita por esse pronome? A referência é feita à palavra vitória. O que é que pode ser certa? Do que eu estou falando? O que torna-se impossível? A vitória pode ser certa, mas sem esforço, isso, ou seja, a vitória é impossível. Então, eu estou fazendo referência à palavra vitória, que já foi mencionada. Eu digo que aí houve uma referência anafórica. O que é isso? Eu estou fazendo referência ao que já foi dito. E aí, presta atenção. Se for uma forma demonstrativa e eu for fazer referência a algo que eu já mencionei, eu tenho uma relação anafórica e, no caso, eu vou usar a forma isso, essa, disso, dessa, esse, nesse, desse, é o SS. Agora, olha aqui a diferença. Faça isto. Desculpa. Por que isto? Repara que o isso apareceu porque eu faço referência a algo dito. Faça isto. Eu ainda vou dizer, olha os dois pontos aqui. Lute pelos seus sonhos. Então, o isto está fazendo referência a quê? Ao fato de lutar pelos sonhos. Eu ainda vou dizer. Então, quando isso acontece, quando eu uso o pronome fazendo referência a uma coisa que ainda vai ser dita, eu digo que ali a referência é catafórica.
E aí, nesse caso, no uso do demonstrativo, isso, isto, a dúvida ali, fiz menção a algo já citado, eu uso isso, nisso, disso, esse, SS, e a relação é anafórica. Ainda vou mencionar o que eu quero, ainda vou fazer referência a algo que ainda nem disse. Eu vou usar as formas isto, esta, desta, nesta, tá? Que são as formas com ST. E aí a referência é chamada de catafórica. A catafórica eu ainda vou citar, a anafórica eu já citei o que eu queria. E aí se eu for usar os demonstrativos, isso, essa, isto, esta, tô na dúvida, isso, essa, já disse. Perdão, isso, essa, já mencionei. Isto, esta, desta, nesta, ST, eu ainda vou mencionar. Tudo bem? Amores, tudo isso nós vamos exercitar. Eu vou deixar exercício na plataforma lá pra vocês, tá? Essa semana agora é uma semana que vai estar bastante cheia pra vocês. Vai entrar esse último vídeo nosso, né? A gente fecha aí o nivelamento, tá? Nossas provas começam lá pro dia 20, alguma coisa. De qualquer jeito, a gente tem bastante tempo. Tô fechando o conteúdo aqui com vocês de nivelamento, que é esse resumão aí bonito. E aí eu vou colocar lá pra vocês a NTI de vocês, que é um trabalho valendo 1,5 ponto. Essa semana já vai estar lá, tá? E vai entrar o gabarito da outra aula que nós fizemos, né? Dos exercícios que eu tinha deixado lá pra vocês. Então vai entrar gabarito de exercício já colocado. Vai entrar essa nova aula aqui, tá? Com resumo e com novos exercícios. E vai entrar para vocês a NTI, que vocês vão ter um tempo que vocês quiserem para fazer, tá? Eu vou colocar essa semana até quarta ou quinta-feira, e aí vocês ficam com tempo livre para fazer, tá bom? Amores, como sempre, é um prazer estar com vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde, cuidem-se. Um beijo.